rejeição do rei. Hoje nós vamos continuar caminhando em Mateus capítulo 11, mas na segunda parte desse capítulo, dentro dessas meditações que nós temos tido, mensagens, no capítulo 11, no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos caminhar do verso 20 até o verso 24, tá bom? Você vai me acompanhar nisso aí. Mas antes, vamos orar, pedindo o direcionamento do Senhor, para que o Santo Espírito dele fale aos nossos corações, e somente o que procede da palavra de Deus esteja em nossos corações, nos direcionando, mudando. Vamos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ter a Tua palavra no nosso idioma, poder lê-la, poder ouvi-la, poder entendê-la e, acima de tudo, não apenas entendê-la, mas crer nela, responder em fé e aplicá-la às nossas vidas. Obrigado, Senhor. Somente aqueles que nasceram de novo, têm um novo coração, têm esse grande privilégio. A Bíblia diz que a Tua lei, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, é a direção certa das nossas vidas. Pedimos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, a fim de que possamos não apenas compreender, mas viver a palavra. Sem o Senhor não podemos fazer isso, e por isso o pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, grande ideia do texto que nós vamos meditar essa noite, está aí para você. Eu sempre compartilho a grande ideia para que a gente possa pegar a mensagem central, e isso fica mais fácil de guardar, Isso dura mais tempo no nosso coração e guarda na nossa mente. E se você gosta de copiar, pode ser que lá para frente você revisite essas anotações e vai estar lá fácil para você se lembrar dessa mensagem, a gente vai te ajudar. Grande ideia é, quanto mais perto você está de Jesus, maior é a sua responsabilidade. E a indiferença à graça é uma condenação auto-infligida. Vou repetir. Quanto mais perto você está de Jesus, maior é a sua responsabilidade. E a indiferença à graça é uma condenação auto-infligida. Ou seja, quanto mais nós conhecemos e vemos de Jesus, mais responsáveis nós somos com o que nós sabemos. E se nós, ao tomarmos conhecimento da obra de Cristo e da graça do Pai por meio do Filho, em nosso favor, e agimos com indiferença, nós estamos infligindo em nós mesmos condenação. Então, o ponto aqui desse texto é pensar a respeito de como nós lidamos com a verdade de quem é Jesus. Como nós lidamos com isso? Como nós tratamos a nossa vida sabendo quem é Jesus? Isso traz muita responsabilidade, a gente precisa estar atento. É um baita privilégio, mas também uma grande responsabilidade. O texto vai nos fazer pensar nisso. Continuando aí no capítulo 11, meus irmãos, a gente vê o trecho, a parte em que Israel está rejeitando o Messias. E aqui nós vemos que como Israel continuou a rejeitar o rei, mesmo quando, diante de milagres que provam a sua identidade, Jesus os alertou sobre a sua maior responsabilidade e seu julgamento mais severo. Então Jesus vai nos mostrar aqui em suas palavras que eles tiveram conhecimento de quem era Jesus por meio dos sinais que Jesus fez, mas eles rejeitaram, e por isso eles são responsabilizados diante desse coração duro. Acompanhe comigo aí o texto, verso 20. Vamos ler e aí nós vamos entrar na lição para essa noite. Então ele começou a denunciar as cidades onde se realizaram a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então, um trecho duro em que Jesus está tratando a respeito da impenitência de 3 cidades: Cafarnaum,
Corazim e Betsaida. São cidades que ficavam na região norte de Israel, o que naquela época era chamado de Galileia. 2 delas ficavam na Galileia e uma delas ficava numa região gentílica. Mas se a gente for pensar de modo geral, ficava na região norte. E justamente ali onde Jesus exerceu grande parte do seu ministério. O que Jesus está dizendo? As pessoas que viviam nessas cidades, elas viram o ministério de Jesus. Elas viram os milagres de Jesus. E ainda assim, não creram nele. Ouviram o convite para participar do reino. Ouviram o convite para acolher o rei. E mesmo assim, se mantiveram impenitentes. E nesse sentido, Jesus traz essa palavra de repreensão. Nós vamos pensar, para o nosso tempo, quais são as relevâncias disso. Tanto para a nossa vida, quanto para a missão que nós temos como mensageiros do rei, de levar a mensagem do reino e do rei. O rei chegou, o reino já está presente, precisamos receber o rei para participar do reino. Por isso, meus irmãos, nós vamos, continuando o que nós temos meditado, pensar a respeito da realidade da pregação do Evangelho do Reino. No domingo passado, nós vimos aí 2 desafios que são enfrentados na pregação do Evangelho do Reino. A gente viu que existirão pessoas que ouvem, mas não entendem quem é Jesus. Vimos isso. Comecinho aí do capítulo 11. E depois nós vimos que existirão pessoas que ouvem, mas rejeitam a Jesus. Essa noite eu quero ver com vocês, queridos, que existirão pessoas que verão o poder, mas ainda assim não crerão em Jesus. Aqui é um pouco diferente, agora não é pessoas que ouvem, são pessoas que veem. Pessoas que veem. E a gente vê isso claramente aí já no começo do verso 20. A gente vê que Jesus denuncia. Não é isso que diz? Então ele começou a denunciar as cidades, repreender, acusar. Então o Jesus da Bíblia é bem diferente do Jesus pop que tem por aí hoje, né? Porque o Jesus da Bíblia, ele denuncia o erro. Ele é gracioso, ele é bondoso, mas ele também denuncia o erro. E ele denunciou essas 3 cidades de maneira muito contundente. E interessantemente, aqui Mateus traz para a gente uma informação. Por que ele denunciou essas 3 cidades? Porque elas não se arrependeram. Finalzinho do verso 20. Elas não se arrependeram. Por isso que Jesus denunciou. E um agravante nessa questão é que nessas cidades, que ficavam ali na região norte, né, onde Jesus estava e passou grande parte do seu ministério, no texto, eu li na século 21, talvez a sua esteja um pouquinho diferente, mas a ideia é mesmo, é dito que lá, nessas cidades, é onde se realizara a maior parte dos seus milagres. Então quer dizer que Jesus fez muitos milagres em muitos lugares, mas teve um lugar, uma região, onde ele realizou a maior parte, que foi nessa, onde estavam essas cidades. Nessas cidades, é dito que essas pessoas tiveram a oportunidade de testemunhar a maior parte dos milagres de Jesus. E qual foi o resultado? Eles não se arrependeram e não creram. É fascinante pensar nisso, não? Você, meu irmão, minha irmã, você, enfim, está aqui com a gente, nos visita. Você não viu Jesus. Você sabe que Jesus existe, você crê pela palavra de Deus. Jesus mudou muitas coisas na sua vida. Talvez você até experimentou experiências pessoais com Jesus, conversão, transformação, mudança de mente, de coração, livramentos, bênçãos, respostas de oração. Sem dúvida, a gente crê em cada uma dessas coisas. Mas você e eu não vimos Jesus. Nós não vimos. E pior, um agravante, nós não apenas não vimos, como nós não vimos fazer nenhum milagre. Ninguém aqui viu. A gente pode ter experimentado o milagre de Jesus em nossas vidas. Isso a gente pode. Mas ver Jesus fazer milagre, aqui ninguém viu. E eu nunca conheci alguém que viu.
Se alguém já viu Jesus visivelmente, enfim, nesses testemunhos que nós temos ao redor do mundo, da igreja, pode até ser. Eu acho que é até possível. Né? Acho que é raro, mas é até possível. Não vou dizer que não seria. Mas eu nunca conheci. A grande maioria dos cristãos, em toda a história da igreja, nunca viu Jesus pessoalmente e nunca viu Jesus fazer um milagre. Essas cidades, elas conseguiram não apenas ver Jesus fisicamente, porque elas viram, isso é muito claro, Jesus viveu lá, como eles testemunharam os milagres de Jesus, que são vários. O Novo Testamento fala vários. Endemoniados sendo libertos, leprosos sendo purificados, mortos sendo ressuscitados, cegos enxergando, aleijados andando, enfim. E pode-se citar muitos outros, que a Bíblia não relata, mas com certeza houveram. Vários. E é dito que essas cidades, elas testemunharam não apenas esses milagres, mas a maior parte deles. Então, é interessante você pensar, porque nós não vimos Jesus fisicamente. E a maioria dos cristãos em toda a história da igreja não viu. A maioria dos cristãos nunca viu Jesus pessoalmente fazendo um milagre, mas ainda assim creem em Jesus. Creem nele. Creem que ele existe, de fato existiu, que ele transforma, enfim, tudo que a gente entende. Então isso nos faz pensar como é que é possível uma pessoa ter visto Jesus fazer milagre e ter visto a maior parte dos milagres de Jesus e ainda assim não crer nele. É impressionante isso. Impressionante. Algo que a gente só pode cogitar, mas que o texto traz para a gente, faz a gente pensar. Aqui quando fala milagres, a ideia é os poderes de Jesus, é a capacidade sobrenatural que ele tem como Deus de fazer as coisas. Isso nos faz pensar algumas coisas, eu quero meditar com vocês nisso. Vou, pastoralmente, trabalhar com duas abordagens de como a gente consegue lidar com essa questão do porquê disso e como isso impacta a nossa vida. Mas o que nos mostra esse texto, meus irmãos, é que as pessoas, muitas das vezes, elas interpretam os fatos, distorcendo o seu significado para se acomodar à sua visão. É isso que acontece. Eles viram milagres que não tem como você questionar. Não são esses milagres de televangelistas aí, que muitas das vezes são questionáveis. São milagres em que você não tinha nenhuma tecnologia. Sabe? Como diz, no seco, ali, ó, na hora. A pessoa não tinha braço, crescia um braço. A pessoa nunca tinha enxergado na vida, ela começou a enxergar. São coisas que você não tem como, né, criar uma hipótese. Eu lembro que uns anos atrás saiu um documentário de um ex-mágico que se converteu ao Evangelho. E ele se propôs a fazer um documentário mostrando cada um dos principais milagres de Jesus nos evangelhos e mostrando se seria possível isso ter sido uma invenção. Eu não me lembro desse documentário, eu, se não me engano, tenho dublado, mas é bem legal. É capaz de você até achar no YouTube. Ele mostra, então, por exemplo, andar sobre as águas, porque algumas pessoas dão explicações. Não, Jesus não andou sobre as águas, é que ele estava num lugar que era rasinho, né? Essas coisas. Talvez você já ouviu isso aí. E ele vai mostrando cada um desses milagres e mostrando como seria impossível ele ter feito como mágico. Porque o que o mágico faz? Ele cria ilusões, né? O mágico, ele é ilusionista. Ele usa truques para, de certa forma, ludibriar a plateia e criar a sensação de que ele fez algo mágico, mas na verdade ele não fez, né? Você lembra quando você tinha TV aberta, o Mr. M, que ele ia lá e mostrava como é que os mágicos faziam, os truques lá, lembra? Então, mais ou menos isso. Ele tenta pegar os milagres de Jesus e mostrar se seria possível fazer mágica. E aí, óbvio, é até ridículo. Você vai vendo que é impossível. Segundo os relatos dos evangelhos, seria impossível aquilo ali ser um truque de ilusionismo. Em todos os aspectos. É bem interessante, fica aí essa dica, se você quiser pesquisar. Então, obviamente, esses milagres, eles eram milagres que assustavam as pessoas. Eram sinais de que o reino tinha chegado e que Jesus era o rei. Como é que elas lidavam com isso? E aí é o ponto. Quando você tem o testemunho ocular de algo que você não tem como explicar, como é que você lida com isso? Aí, muitas das vezes, as pessoas reinterpretam os fatos de uma maneira que elas distorcem para se encaixar nas convicções delas. Não tem outro jeito da pessoa lidar com a realidade.
Parece muito com aquelas fases do luto, né? Quando a pessoa perde alguém e ela não aceita, uma das fases do luto é a negação, né? Ela acredita, não, fulano não morreu, fulano não morreu. Aí o fulano está morto, mas na cabeça dela, não, fulano não morreu. Ela fica naquela negação, até que aquilo lhe passa. A pessoa passa da fase de negação e aí entra em outra fase de luto. É um artifício da mente para lidar com algo que ela não está aceitando. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas reagiram assim aos sinais de Jesus. Interessantemente, a gente vê também no texto, no verso 21 a 23, verso 21 e 23, que Jesus, ele conhecia tudo, porque ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se você quiser marcar essa palavrinha aqui, se, que é um condicional, se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco. Ou seja, eu sei que se as duas cidades gentílicas de Tiro e Sidom, que hoje seria o Líbano, né? Se essas duas cidades que eram inimigas do povo de Deus, se elas tivessem visto os milagres que vocês viram, eles se arrependeriam e não teriam sido destruídos. Mas vocês viram e não se arrependeram. Então, por isso, vocês vão ser destruídos. E depois ele faz a mesma coisa no 23. Ele diz: e tu, Cafarnaum, será elevado até o céu. É aquela ideia, né? Muito parecida de Isaías, né? Do rei de Tiro, né? Alguém que se exalta diante de Deus, mas vai até o inferno. Talvez você está com um asteriscozinho aí na sua tradução. Inferno aqui não é inferno de punição. Aqui a ideia é mundo dos mortos, é Sheol, tá bom? O Hades é aquela ideia do mundo dos mortos, é a ideia de vocês estão achando que vocês vão subir até os céus, mas na verdade vocês vão até as profundezas da terra, ou seja, vocês vão para sepultura. É isso que Jesus está dizendo. Vocês acham que vão se exaltar, mas na verdade vocês vão ser destruídos. Por quê? Ele diz no verso 23, se em Sodoma, olha com quem que Jesus compara Cafarnaum, Sodoma. A cidade de Sodoma e a sua irmã gêmea, Gomorra, são até hoje sinais de imoralidade, de todos os tipos e todo tipo de perversidade. Não é? E Jesus está dizendo, olha, se Sodoma, que é uma das cidades mais ímpias que existiu na antiguidade, tivesse visto os milagres que vocês viram, eles ainda existiriam. Você já imaginou? Ele está dizendo para essas cidades que ele viveu, e ele realizou seu ministério, e ele demonstrou esses sinais do reino, que se esses sinais tivessem sido mostrados em 3 cidades extremamente ímpias, é nível Nínive, as pessoas dessas cidades teriam se convertido e não teriam sido destruídos. E por que ele pode afirmar isso? Porque ele é Deus. Jesus, ele não sabe apenas o que é, e nem o que foi, e nem o que será. Ele sabe até mesmo o que poderia ter sido. Fantástico isso, né? Jesus sabe o que foi, de modo pleno. Ele sabe o que é, de modo pleno. Ele sabe o que será, irrevogavelmente, como Deus, de modo pleno, e além disso, ele sabe o que poderia ter sido. E por isso, ele é juiz, ele pode julgar, porque ele sonda corações, ele sabe todas as coisas, inclusive as que não foram e poderiam ter acontecido. E diante disso, porque ele é juiz, porque ele sabe de todas as coisas, e sabe o que poderia ter sido, ele diz, se essas cidades vissem o que vocês viram, elas existiriam. Mas porque elas não viram, elas não existiram. E porque vocês viram e não creram, vocês também não vão existir. É isso que ele está dizendo. Então aqui Jesus claramente se coloca na posição de rei que julga a todos. Todos os corações, todas as vidas, todas as atitudes, todas as decisões, todas as motivações, inclusive as coisas que não foram, mas poderiam ter sido. Fantástico. Inacreditável, né? Mas é o que nós vemos nesse texto. Sabe, meus irmãos, pensando nisso,
me faz lembrar um ditado que tem por aí, que diz: tem coisas que a gente só acredita vendo, e mesmo vendo, não acredita. Interessante isso. Não que eu e você vamos ser assim, mas é algo que pode se dizer em relação a alguns corações. Já viu aquela história? Lá em Minas a gente fala, né? Eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo. Pois tem gente que é pior do que Tomé. Nem vendo, acredita. E essas cidades viram e não acreditaram. Então é por isso que um desafio que nós temos na pregação do Evangelho do Reino é de que existirão pessoas que verão poder, mas ainda assim não crerão em Jesus. Não crerão. Isso nos faz entender toda a complexidade e desafio da pregação do Evangelho do Reino. Não se trata do que as pessoas viram. Já testemunhei no decorrer desses anos de caminhada, né, na igreja, pessoas dizendo, não tem, as pessoas hoje em dia elas não creem porque elas não veem sinais, não veem Deus agir. Mentira! Isso é uma visão errada. Porque essas 3 cidades viram que outras não viram e nem assim creram. Se Jesus ressuscitasse um morto por semana, não ia mudar em nada a dureza de coração das pessoas. Talvez iria até piorar. Porque tem gente que parece que quanto mais Deus esfrega a verdade, mais dura fica o coração. Impressionante. Mas é um fato. É por isso que eu estou destacando essa questão do texto. Isso é muito grave. Cidades que viram o que ninguém mais viu, o que nenhum cristão que crê de fato viu, e ainda assim não creu. Aqui nós vemos o abismo da incredulidade, do coração duro que o homem tem. Diante disso, a gente pode chegar à conclusão a respeito da cegueira dos judeus, pelo menos na liderança, né, dos judeus e alguns judeus. É o que nós lemos lá em Mateus 15, 14, Jesus falando a respeito dos escribas, dos fariseus e de toda aquela liderança que acabava desviando o povo de Deus. Em que Jesus diz, deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Os líderes não veem e não deixam os outros ver, porque eles estão seguindo cegos. E aí, nesse sentido, meus irmãos, a gente tem 2 maneiras de lidar com essa questão, né? Porque você pensa, né? Como é possível isso? Como é possível pessoas testemunharem ocularmente situações como essa e nem cogitar que isso é algo impressionante? Você já viu, por acaso, um morto ressuscitar diante de você? Acho que até mesmo o incrédulo ficaria pensativo em relação a essas coisas, não é? Pô, não é normal, né? Você não começa a semana, segunda-feira e, né? Puxa vida, não é verdade? Então é algo que faz pensar, por que isso acontece? Como é possível uma coisa dessa? Como é possível uma pessoa rejeitar fatos concretos que estão diante dos olhos dela? Porque uma coisa é eu chegar e pregar, falar para você ou para outra pessoa, e você crê, e outra pessoa não crê. Porque aquilo é a opinião do pastor, é a opinião da sua igreja, é como vocês veem. Isso é uma coisa, isso acontece. Não torna mais certo, mas acontece. As pessoas discordam. Outra coisa é você discordar de fatos brutos. Como é que você discorda de um cego de nascença enxergando? Que outra opinião há para isso? Difícil, não? Pois é, mas até mesmo em situações concretas, fatos, aos quais os olhos estão mostrando para a gente. Você pode ir lá e pegar na pessoa, né? Vamos pensar numa perspectiva mais empírica. Ainda assim as pessoas negam. Como é possível? Bom, pastoralmente, a gente tem... Eu, particularmente, vou trabalhar de 2 maneiras. Uma mais simples, que eu acho que para algumas pessoas é suficiente. Acho que algumas pessoas entendem isso e pronto, olha, para mim é isso, está ótimo, sem nenhum problema. Que é a seguinte, por que o Espírito Santo de Deus não convenceu aquele coração e ele está totalmente perdido e segue, por isso ele não pode crer? Ok, é uma resposta, é verdade. Aqueles olhos não foram abertos, aqueles ouvidos não foram abertos, o coração não foi quebrantado, a pessoa não creu. É uma explicação. Mas para mim, eu não quero ficar só nessa explicação. Se para você essa serve, ela é bíblica e fantástico. Muito bom. Eu acho que isso por si só já encoraja os nossos corações. Mas eu não vou ficar só nela por alguns motivos. Primeiro, porque não é assim que Deus faz. Porque Deus dá essa explicação para a gente na palavra de Deus, que algumas pessoas não creem por causa disso, mas Ele dá outras também. Então esse é o primeiro motivo. Ele
explica para a gente que as pessoas não nasceram de novo, e isso é um dos motivos pelos quais elas não creram. Mas há outros motivos também, eu vou mostrar para vocês na Bíblia isso. Então, o primeiro motivo pelo qual eu não vou só dar essa abordagem, só essa explicação, é porque Deus não faz isso, Ele dá outras explicações para a gente. E segundo, porque se Deus dá outras explicações, é porque Ele quer que nós aprendamos com elas, e pensemos nelas, e entendamos um pouco quais são os desafios envolvendo a pregação do Evangelho do Reino. Isso, de certa forma, vai preparar o nosso coração para a rejeição, para a oposição, para a dureza. E talvez, no nosso amadurecimento, no serviço ao reino e pregação do Evangelho, a gente vai também se compadecendo um pouco mais das dificuldades e fragilidades da mente e do coração humano. Então a ideia é essa. Se você entende que eles não creram, apesar de provas tão absurdamente claras de quem é Jesus, porque eles não tiveram seus olhos e ouvidos abertos, amém, isso é verdade, a Bíblia diz isso. Mas há outros motivos pelos quais eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu quero trabalhar primeiro pensando a respeito de conceitos que até mesmo pessoas que não creem na Bíblia usam. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. A ideia é te ajudar a pensar sobre outros assuntos. Sempre quando eu posso, eu busco ensinar e trazer outros conteúdos para que quem tem interesse cresça, aprenda e, se desejar, possa aprofundar, tá bom? Se você não deseja guardar isso para você, não tem problema. É só uma maneira de te ajudar a crescer nisso. A psicologia cognitiva, e aqui eu não estou pregando psicologia, só estou trazendo informações de pessoas que lidam com a mente humana e as emoções, elas trazem dois conceitos interessantes para a gente. O que é a psicologia cognitiva? É um ramo do estudo da mente humana que estuda como o ser humano pensa, como ele lida com as situações a partir do seu pensamento, tá? Que são o conceito de dissonância cognitiva e de viés de confirmação. E depois a gente vai trabalhar com a questão da racionalização. Eu coloquei os conceitos para você, vou lê-los rapidamente e vou pontuando. E se você quiser aprofundar depois, é um assunto interessante. Qual é o meu alvo aqui? Ajudar você a pensar o porquê que pessoas, vendo fatos diante de si, ainda assim fecham o seu coração e não creem. O que quer dizer dissonância cognitiva? A palavra dissonância tem a ver com som. Dissonância é como se fosse dois sons. Esse conceito de quando você tem dois sons que eles estão conectados, você tem uma ressonância. Agora, quando você tem dois sons que não estão conectados, você tem uma dissonância. Você tem dois sons que estão estranhos. É algo que incomoda, uma dissonância. Incomoda o ouvido. É isso que quer dizer dissonância. Aqueles dois sons que não encaixam, estão incomodando, né? Quem é da área da música entende um pouco isso, incomoda. E o que é dissonância cognitiva? É quando a maneira como a gente pensa os fatos e as realidades causa incômodo. Olha o conceito que eu trago para você. Dissonância cognitiva é um desconforto mental que uma pessoa sente quando possui duas ou mais crenças, ideias ou valores contraditórios. Ou seja, a pessoa tem duas ideias, convicções que uma contradiz a outra. Para aliviar esse desconforto, a pessoa frequentemente distorce ou rejeita a nova informação que causa conflito. Exatamente como as cidades de Corazim e Betsaida, e a gente poderia acrescentar Cafarnaum aí fizeram. Ou seja, eles tinham uma convicção de quem era o Messias. Aí vem Jesus e mostra para eles uma outra realidade. Isso causa um desconforto mental. Por isso, dissonância cognitiva. Por quê? Porque agora a convicção deles foi contraditada. Ela foi confrontada. Eles tiveram as convicções deles atacadas com um fato que eles não têm como negar. E isso causa desconforto. Incomoda. Quando eles olharam os milagres de Jesus, eles disseram: como é que é possível que o Messias que nós esperamos dessa maneira possa ser essa pessoa que está diante de nós e que mostra essa prova? Tem problema aí. Então, em vez de lidar com aquilo de uma maneira sadia e avaliar os sinais, o que eles fizeram? Eles tiveram o que alguns especialistas chamam de dissonância cognitiva, ou seja, eles distorcem os fatos.
Isso acontece muito em discurso político. Hoje, nas mídias sociais, é um tema muito utilizado no campo político. Por quê? Porque quando uma pessoa dá uma explicação totalmente maluca para coisas que os fatos mostram que não é aquilo. E por que eles dão essa explicação? Porque lidar com aquela realidade incomoda, aquilo ali causa um mal-estar mental. E aí, para isso, tem que haver uma ação deliberada da mente para distorcer os fatos e dar outra explicação. Vamos dar um exemplo? Há uns meses atrás saiu, uma frase cômica no nosso Brasil, no nosso país, explicando o porquê é que a inflação estava tão grande. Se fosse se lidar de uma maneira correta, lidando com os fatos brutos, corretos, de uma maneira responsável e transparente, dizia, olha, a nossa inflação está alta por causa desse problema econômico, esse problema político, esse problema administrativo, só que isso iria fragilizar uma série de situações envolvendo as nossas autoridades. Então, qual foi a resposta? Dissonância cognitiva. O fato incomodou. Qual foi a resposta? Se está caro, você não compra. Entendeu? Tem cabimento uma resposta dessa? Tem cabimento? Não tem cabimento. Mas o ponto é esse, a dissonância cognitiva ela não dá uma resposta racional, ela dá uma resposta emocional, porque é um incômodo na mente da pessoa, ela não aceita aquele fato, e aí ela dá uma resposta emocional, ela acusa uma pessoa, ela vai dizer coisas que não tem nada a ver, ela vai contar história, ela vai fugir, e a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Então isso é o que se chama, pelos estudiosos, de dissonância cognitiva. Se você já lidou com uma pessoa em que você apresentou sinais bíblicos e até reais na sua vida, de que Jesus é de fato o Senhor e Salvador, e essa pessoa foi incomodada com isso, é possível que você tenha testemunhado esse tipo de evento, que alguns especialistas chamam isso de dissonância cognitiva. Um outro conceito interessante, e aí eu vou andar, porque o nosso tempo está correndo, é o chamado viés de confirmação. Segundo a psicologia cognitiva, o viés de confirmação é a tendência sistemática, está o conceito aí para você, de buscar, interpretar e recordar informações de modo a favorecer crenças ou hipóteses pré-existentes, enquanto se negligencia, descarta ou desvaloriza evidências contrárias. Vamos colocar isso de uma maneira mais fácil, mais palatável? Vamos, que aqui ficou bem mais técnico, Vamos lá. Viés de confirmação é a tendência natural que temos de prestar atenção apenas nas coisas que concordam com o que já acreditamos e de ignorar ou achar um jeito de descartar tudo que mostra que estamos errados. Então, por que chama viés de confirmação? Porque a pessoa, ela pinça informações que confirmam a opinião que ela já tem. Isso acontece muito. Já lidou com aquela pessoa que não importa o que você diga, ela sempre vai estar certa? Por quê? Porque ela vai buscar argumentos que fortaleçam a opinião dela e não de fato que mostrem o que é verdade. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como, de certa forma, não estou dizendo que tinha psicologia na Bíblia, não é isso, mas é interessante que é um comportamento humano, que é fruto da queda, é fruto da nossa condição pecaminosa, que até mesmo estudiosos de comportamento e mente humana reconhecem isso, e o termo que eles dão é esse viés de confirmação, ou seja, é quando a pessoa ela enviesa para dados, visões, interpretações da realidade que confirme a opinião que ela já tem. Talvez as pessoas poderiam dizer, mas vocês também fazem isso, porque quando nós falamos as coisas contrárias à Bíblia e Jesus, vocês também confirmam, a opinião de vocês. Meus irmãos, a gente não nega que a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Qualquer crente consciente das suas convicções começa a discussão falando que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é negociável. Nenhuma conversa de um cristão com incrédulo deveria partir do princípio de vamos pensar então que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não existe esse raciocínio. Então, se a pessoa quiser conversar nesses termos, obviamente não tem conversa, porque nós vamos partir do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. Como da mesma maneira o incrédulo vai partir de que ela não é, o islâmico de que não é igual ao Corão é. Então isso daí não tem muito o que ser discutido mesmo. Agora, o ponto é, quando a gente quer parecer neutro,
quer dizer que nós estamos usando a razão, sendo que, na verdade, ou talvez você já encontrou pessoas assim, elas só estão dando fortalecimento para a visão que ela já tem. Isso não só em relação ao Evangelho, mas às vezes até em questões envolvendo a aplicação da palavra de Deus às nossas vidas. É quando você vai falar para uma pessoa a respeito do que Deus deseja para a vida dela ou não deseja, a pessoa não concorda, e aí ela vai buscar informações que venham fortalecer a opinião dela e não necessariamente o que a Bíblia diz. Isso é algo que acontece até mesmo com o crente, porque é algo que parte da nossa maneira de pensar. Então a gente tem que estar atento com isso, tá? Por que a gente faz isso? Segundo eles. Por que fazemos isso? Porque é mais fácil e confortável. Questionar uma crença antiga exige esforço mental e pode ser perturbador. Nosso cérebro, buscando poupar energia e evitar esse desconforto, cria um atalho. Ele filtra a realidade para que ela sempre pareça confirmar aquilo que já pensamos. Essa é a explicação que eles dão. Então, esse conceito de viés de confirmação é algo que você pode pesquisar na internet, ou enfim, procurar, você vai achar sobre isso. Tá bom? É uma maneira emocional de lidar com algo que nos incomoda. É uma tendência da mente de não aceitar um fato. Isso explica como é possível que as pessoas viram coisas inomináveis e ainda assim não creram. Pelo menos dentro do aspecto de pensamento humano. Isso, de certa forma, eu vou chamar aqui sobre o processo de racionalizar as coisas. E veja bem, eu não estou dizendo que usar a razão é ruim. Muito pelo contrário, eu creio que a razão é um dom de Deus. É uma bênção. Inclusive, é um dos sinais da nossa constituição como seres que detêm imagem e semelhança de Deus. Isso que nos diferencia de outros seres. O fato de que nós usamos a razão, uma bênção. O nosso Deus é a fonte de toda a razão. Porque Ele criou toda a criação com razão, com lógica, com ordem, com propósito. E, obviamente, nós, como seres que detêm a sua imagem e semelhança, também teríamos isso. Razão é bom, não é ruim. Temos que usar. O problema é quando a gente racionaliza, sem razão, buscando defender apenas aquilo que queremos e evitar o que nos causa desconforto. É isso que eu estou chamando de racionalização. E aí eu quero ver com vocês, meus irmãos, o perigo da racionalização. O que é racionalizar? Racionalizar é exatamente o processo de criar explicações logicamente consistentes, mas falsas, ou seja, elas até têm uma lógica, mas é mentira, está falho aquilo ali, para justificar crenças ou comportamentos, distorcendo os fatos no processo. Vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos que mostram esse processo de racionalização? Vamos. Vai lá comigo, lá em Mateus, capítulo 12, verso 22 a 24. Eu não vou ler tudo, enfim, só quero realmente pensar. O que está acontecendo aqui? Aqui nós vemos que foi trago a Jesus um endemoniado que era cego e mudo. E aí, a pergunta que aqueles judeus, os fariseus faziam, será que este é o filho de Davi? E por que eles fizeram essa pergunta? Porque é dito no verso 22 que Jesus curou ele e ele começou a falar e ver. E eles ficaram perguntando, será que ele é o filho de Davi? Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles foram confrontados com uma evidência inegável de que um milagre tinha acontecido. Uma pessoa endemoniada, que era cega e era muda, começou a falar e ver. E obviamente não estava mais endemoniado, porque ele falava. Ele estava aí com a sua razão recobrada. Olha qual é a explicação que eles deram para o milagre. Verso 24. Este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Essa é uma explicação plausível? Eles acabaram de fazer a pergunta, será que esse é o filho de Davi? Explicação, o demônio usa ele. Ou seja, eles estão negando um fato de um milagre que eles acabaram de ver acontecer. Eles estão tentando racionalizar uma coisa que eles não querem crer, eles não querem se submeter a isso. Então eles estão racionalizando isso, acusando Jesus de uma coisa que não tem pé nem cabeça. Para quê? Para se sentirem confortáveis com a realidade de que Jesus é o filho de Davi, sim. Vamos ver um outro exemplo?
Lembrando, né? Jesus dá a resposta aí no verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino. Então, obviamente, Jesus confronta a lógica distorcida deles. Um outro exemplo é a ressurreição de Lázaro. Aparecem as referências aí para vocês, né? João aí, capítulo 11, verso 47 e 48, e depois 12, 10 e 11. Ou seja, aqui nós vemos Jesus ressuscitando a Lázaro. Qual é a resposta, que está aí no 11:48, qual é a resposta que aqueles judeus que não creram em Jesus deram? Qual é a racionalização que eles deram? Está aí no 48. 11:48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão-nos tanto o nosso lugar como a nação. Ou seja, qual a explicação para a ressurreição de Lázaro? A explicação lógica: Jesus é o filho de Davi, óbvio, ele é o rei prometido, o reino já está aqui, vamos receber o rei. Correto? Essa seria a lógica. Qual a explicação? Se a gente crer nele, os romanos vão vir, vão tomar nossa terra, vão destruir tudo, então a gente não pode crer nele. Tem lógica isso? Não tem. Mas esse que é o ponto, não é para ter lógica. É uma justificação para eles mesmos, para eles rejeitarem Jesus. E é interessante você perceber, lá no capítulo de João 12, né? Capítulo 12, verso 10 a 11, eles ainda cogitam matar Lázaro. Incrível, né? É incrível você pensar o que o ser humano é capaz de fazer para poder defender o seu ponto de vista e o que lhe é conveniente. Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou ele, e a ressurreição dele incomodava tanto que eles cogitaram matar ele de novo. Impressionante. Impressionante. Quando convicções são confrontadas de maneira incômoda, o que as pessoas são capazes de fazer só para ter um pouco de alívio na sua consciência. Mas acabou. Tem outro exemplo. Lá em João 9, verso 1 a 34, o trecho é grande, não vou ler, né, tudo, mas você pode ver. Aqui nós lemos que Jesus ele cura um homem que nasceu cego, num sábado, de maneira pública. Novamente, um sinal de Jesus. Qual é o processo de racionalização dos fariseus? Eles começam a investigar o caso, falar com o cego, perguntar coisa, querer saber o que aconteceu, né? Tá ali, parecendo o julgamento do 8 de janeiro, né? Querendo tirar leite de pedra ali, tentando ter alguma condenação de algum jeito. E o negócio não vai nem para frente nem para trás. Como eles se tornam incapazes de refutar o fato de que foi um milagre, eles começam a pegar filigrama, ou seja, detalhinho, que é o quê? Ele curou no sábado, então não pode ter sido o Filho de Deus. Não pode, ele quebrou o sábado, ele curou no sábado, está errado. Olha para você ver, sabe aquela história? Tem um ditado alemão que diz que o diabo está nas letras pequenas. Então sabe quando a pessoa fica achando pelo em ovo? Não pode ter sido o Filho de Deus que fez esse milagre. Não pode ter sido. Eles não querem saber se aquilo sinaliza ou não. Já tomaram a decisão. Não pode ter sido. E aí, como a coisa é tão pública que não tem como você negar, aí eles falam, não, mas não pode ter sido porque ele curou no sábado. Pronto, resolvido. Eles estão racionalizando a coisa. E aí, você vê isso no verso 16 aí, né, do capítulo 9. Mas aí, o que eles acabam falando? Eles ignoram o fato de que Jesus fez um bem tremendo àquele homem. Eles nem consideram isso. Eles nem levam isso em consideração. Eles simplesmente rejeitam, acabou. E focam nesses detalhes. Eles, na verdade, se você der uma olhada no 18, verso 18, eles chegam até a duvidar se o homem era cego mesmo. A vida toda o homem foi cego, todo mundo sabia que ele era cego. O homem era cego de nascença, o pessoal, como diz, estava careca de saber que ele era cego, mas como Jesus curou ele, eles começaram, mas será que ele era cego mesmo? Chega a ser ridículo. Se você presta atenção nos detalhes, chega a ser risível. Quando você vê uma pessoa estribuchando, tripudiando, pulando para não aceitar a verdade, gente, é igual criança birrenta. É birra. A pessoa não quer, porque não é razão, é emoção. Ela está lidando de uma maneira emocional com uma coisa que causa desconforto para ela. Ela não quer aceitar e ponto. É pirraça.
Infantil mesmo. Ah, mas será que esse homem era cego mesmo? Ah, sei não, hein? Eu acho que esses anos todos ele ficou fingindo que era cego. Até Jesus vem aqui provar que ele não era cego. Todo mundo conhecia o homem, sabia que o homem era cego. Mas aí, porque Jesus curou, pronto, ele não é cego mais. Para você ver o quão duro é o coração. Ou seja, por fim, você vê isso aí no verso 24, né? Ah, você foi curado. Eles até aceitam que ele foi curado, porque não dá para negar, né? Como é que vai dizer que não foi curado? Está o homem curado diante deles, não dá para negar. Mas aí qual é a explicação que eles dão? Ah, você foi curado, mas esse homem que curou vocês é pecador. Pronto. Ele é pecador e não quero saber. Pirraça. Eles até aceitam que o homem foi curado, mas não aceitam que quem curou é o Filho de Deus. Tá bom, beleza. Você ganhou, você foi curado. Não tem jeito, não tem o que fazer. Você foi curado, mas a gente não aceita que ele é o Filho de Deus. A gente vai dizer que ele é pecador. E pronto, acabou. E a gente não quer conversa. Essa é a reação. Isso é plausível? Não tem lógica nenhuma. E aqui nós não estamos discutindo opiniões. É um fato bruto da realidade. O que isso nos mostra, meus irmãos, nesses casos aí que nós caminhamos aí nesses minutos? Esses casos, eles mostram um padrão claro. A negação da evidência não é por falta de prova, mas por uma recusa voluntariosa ou voluntária em aceitar o significado da prova, que exigiria uma revisão completa de suas crenças, autoridade e poder. Esse é o ponto. Se eu aceitar que isso é verdade, eu preciso dar uma resposta coerente a esse fato. E a única resposta coerente que eu posso dar para esse fato é: Jesus Cristo é o Rei prometido, Ele é o Filho de Deus, eu preciso crer nele e submeter a minha vida a Ele. Só que eu não quero fazer isso. E como eu não quero e não tenho como explicar isso, eu dou um mundo de desculpas para que assim eu possa aliviar a pressão da minha consciência, justificar a minha mentira e meu erro e ver em paz com essa mentira autoinduzida. E grande parte das pessoas que tiveram contato com o poder de Jesus e não submeteram a Jesus, muitas das vezes vivem nessa situação, daquele mesmo jeito. Então, por que eu estou trazendo essas questões todas? Meus irmãos, a conversão é um milagre de Deus. E para mim, um dos maiores milagres. Eu já falei isso com os irmãos. Porque o ser humano usa tanto recurso para poder negar o evangelho que é impressionante. Ele desce à condição mental de uma criança para não se submeter à verdade da palavra de Deus. E acusa a todos. Tem situações que a convicção ela é confrontada de uma maneira que incomoda tanta pessoa que ela começa acusando a todos. E quando não está suficiente com a sua consciência, diante do fato de que ela está errada, e de que Jesus é o Filho de Deus, e que a palavra de Deus é verdade, e que ela precisa se submeter, que ela termina, muitas das vezes, acusando o próprio Deus pelas consequências das decisões que ela tomou. Porque todo mundo tem culpa, incluindo Deus, menos ela. Por causa da questão do coração, que já tomou a sua decisão de não crer. Então não sou eu, não é você, não é nem mesmo o próprio Deus, é o coração daquela pessoa que se fecha. Essa é a verdade. E isso tem que provocar em nós não ira, porque eu sei que no final das contas a gente acha tão ridículo, mas também tão absurdo, que talvez uma das tendências seja irar. Mas a gente tem que ter uma compaixão também para com essas coisas, porque sinceramente, se não fosse a graça de Deus, nós seríamos exatamente iguais. Exatamente iguais. Isso também nos faz pensar, meus irmãos, diante dessa realidade tão dura que nós estamos pensando, né, como é possível pessoas testemunharem coisas tão tremendas e agirem dessa maneira, nos faz pensar a respeito de princípios que nos guardam do auto-engano, que essa postura que essa cidade tiveram. Quero trabalhar com vocês rapidamente
só alguns poucos versículos lá em Jeremias 17, que nos alertam em relação à questão do auto-engano. Primeiro princípio, o coração humano é perdidamente enganoso. A gente precisa reconhecer isso. As pessoas dão todo tipo de justificação para si mesmo, para suas consciências. Explicam para si um mundo de coisas, confiando que suas explicações justificam suas decisões. Em todas as esferas, em relação ao que sabem da palavra de Deus. Mas a gente tem que estar atento ao fato de que o coração humano é perdidamente enganoso. Lá em Jeremias 17:9 nós lemos: o coração, esse centro das emoções, das decisões, dos desejos, ou como Jonathan Edwards dizia, das afeições. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. E aí eu quero destacar com você que está aí me acompanhando aí no verso 9, no capítulo 17 de Jeremias, o finalzinho do verso 9. Então uma pergunta aí, dá uma olhada aí. Então uma pergunta aí, no verso 9. Quem pode conhecê-lo? Ou talvez na sua versão, quem o conhecerá? O que essa pergunta faz? Ela é uma pergunta retórica, porque ela está dizendo que o coração do homem é enganoso. Então quer dizer que ninguém conhece, nem você, nem eu. Que às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu sei o que eu tenho no meu coração. Mentira, não sabe não. Não sabe não, porque o verso deixa muito claro: quem o conhecerá? É uma pergunta retórica. Qual a resposta dessa pergunta retórica? Quem o conhecerá? Qual a resposta? Ninguém. Ninguém. É essa que é a resposta, é uma pergunta retórica. A resposta é ninguém. A não ser um. Tem um que conhece. Jeremias 17 vai falar para a gente. Segundo princípio. Somente o Senhor pode sondar e julgar os corações. Deus conhece. Eu não. As pessoas dão um monte de explicações para um monte de coisa, achando que tem muita razão para as coisas que dizem. Mas no final das contas, elas não conhecem nem mesmo o seu próprio coração. A Bíblia é clara nesse sentido. Só tem um que conhece, é Deus. E Ele conhece. Você não. Nem eu, nem ninguém. Deus conhece. E é o que é dito aí no verso 10. Eu, o Senhor. E aqui caixa alta. É Yahvé, ou Yahweh. É o nome de Deus. Eu, o Senhor, examino a mente. Muito interessante, aqui nós temos um paralelismo aí, um hebraísmo. Examino a mente e provo o coração. É uma repetição, tem dois verbos. Examino a mente e provo o coração. A gente poderia traduzir literalmente aí: eu sou o Senhor, o investigador do coração. E aí interessante, é o testador dos rins. Talvez se você tiver um texto da Almeida bem antigo, vai ter rim. Mas rim, Deus é nefrologista agora, por acaso? Urologista, né? Não. É que por o conceito hebraico, os rins eram o centro das emoções, dos pensamentos e da mente. É como eles entendiam. Você já viu aquelas pessoas quando fica nervoso, fica nervosa, dói aqui? Atrás aqui? Como é que fala? Na escadeira. Eu não sei se você... Eu aprendi assim, nas escadeiras, dói aqui atrás, aqui, dói o rim. Eu não sei se você sabe, alguns médicos até dizem, pessoas que têm às vezes lutas com emoções, nervosismo, ansiedade, elas podem contrair problemas renais, porque o rim é sensível a mudanças de emoção bruscas. Tá bom? Isso é interessante você pesquisar. Então a sabedoria antiga, ela reconhecia que quando a pessoa tinha uma mudança de emoções, ela sentia no rim. Além de batimento cardíaco, essas coisas todas, ela sentia no rim. Então, para os hebreus, o rim era o centro das emoções, não o coração. O coração, o cardio, era o centro dos desejos. Mas aí as nossas Bíblias facilitam, Elas colocam aí, examino a mente e provo o coração, os pensamentos. Então, aqui, o que quer dizer? Deus, Ele faz duas coisas. Ele é o pesquisador. Ele fica ali, sondando corações de cada pessoa. Ele tem condição de fazer isso. Ele pode. Você não pode, eu não posso, mas ele pode. Ele sonda coração. Cada coração. E ao fazer isso,
na sequência diz, o que ele faz? Ele testa. É como se ele pegasse o nosso coração, nossa mente, nosso sentimento, o centro dos desejos e colocasse numa balança. Ele tem condição de pesar os pensamentos, motivações, emoções. Ele tem condição e ele testa. E é o que ele diz, está aí no texto, verso 10, dá uma olhada. Ele faz isso. Eu, Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Algumas pessoas dizem, só Deus pode julgar meu coração. Já ouviu isso? Só Deus pode julgar meu coração. Quem é você para me julgar? É verdade. Tá certo. É só Ele mesmo. Eu posso, talvez, até fazer um julgamento limitado. E não é errado você julgar ações, ou pelo menos exemplos, biblicamente. A Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. Mas mesmo assim é limitado, né? Porque a gente não consegue julgar corações. Corações não. Então sim, só Deus pode julgar o seu coração. Só Deus pode julgar o meu coração. É verdade. Mas isso não te dá medo? Isso não te dá medo? Eu não posso. Seu irmão ou a sua irmã que está aí do lado não pode. Mas Deus pode. E Ele faz isso, tem um para aí, não tem? Tem essa preposição aí, para. Ele está dizendo a finalidade, o propósito. Por que Ele faz isso? Ele faz isso para retribuir segundo os caminhos e segundo os frutos das suas ações. Então, Ele pode fazer isso, deveria fazer com que nós levássemos em consideração esse fato. O Senhor é o pesquisador, é o testador do íntimo humano. E isso nos deveria fazer pensar. E para fechar, então, já que Ele tem condição de fazer isso, qual deve ser a nossa resposta? Terceiro princípio. Nós devemos confiar somente no Senhor e desconfiar de nós mesmos. Verso 5. Volta aí no verso 5 do capítulo 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, por isso, a gente tem que aprender a confiar só no Senhor. Mas aqueles homens que viram os milagres de Jesus, que por si só eram irrefutáveis, eles preferiram confiar na sua razão, nas explicações do seu coração, nas desculpas que eles davam para si mesmos, do que se submeter a Jesus Cristo como Rei. E com isso, se submeter ao reino que já estavam presentes. Isso nos faz pensar em relação a como nós agimos com a revelação que Deus nos dá por meio da sua palavra. Qual resposta nós damos? Nós explicamos o motivo da dureza do nosso coração com base na ação de outras pessoas, com base no que fizeram com a gente, com base em erros nossos e de outros. Nós damos que justificativas? Nós temos que avaliar se, na verdade, a gente não está num processo de racionalizar o que nos incomoda, porque nós não queremos submeter as nossas vidas ao Rei e não queremos servir ao reino, e por causa disso nós damos todo tipo de justificativa para atenuar a nossa consciência de uma coisa que é fato: Jesus é o Rei, Ele reina e nós devemos nos submeter a Ele. Não se trata de mim como pastor ou dessa igreja, apesar que isso por si só também deveria ser algo considerado, mas não é esse o ponto. O ponto é: quem é Jesus para você? Quem Ele é? A resposta que você der a isso, muitas das vezes vai refletir onde seu coração está nisso tudo. Tem gente, meus irmãos, que só acredita vendo, mas, incrivelmente, tem gente que nem vendo acredita. Nem vendo acredita. Mas tem uma boa notícia nisso tudo, e eu quero terminar trazendo essa boa notícia para você. Primeiro, tem solução para esse problema, e não é tão complicado do que você está imaginando. É simples.
Depois você pode dar lá uma olhada em Romanos 10, 9, está lá. Qual a solução? A solução para esse problema está perto, bem perto, mais perto do que você pode imaginar. Sabe onde ela está? No seu coração. Está aí, com você. Basta você abrir o seu coração, acolher ao Rei e se submeter a Ele. Depende da resposta que você dá ao Rei. Não é a que eu dou, é a que você dá. A solução está bem perto, está com você, está no seu coração. Qual resposta você vai dar? E, meus irmãos, um outro encorajamento que esse texto trouxe para mim é lembrar do fato de que nós não vimos a Jesus fisicamente. Nós não vimos Jesus fazer milagres, estando Ele presente fisicamente. O próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João, capítulo 20, no verso 29, que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então nós somos muito abençoados por isso, sabia? Que a gente não viu, mas a gente creu. A minha palavra para você, então, essa noite, é: continue firme na fé que você tem, que o Senhor Jesus Cristo é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E se agarre a isso com todas as suas forças. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que nos encoraja a pensar a respeito da dinâmica da incredulidade. Que nosso coração não seja achado assim, muito pelo contrário. Antes, Senhor, que nós nos submetamos à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu querer. E, Senhor, ao servir o Rei e ao Reino, possamos viver para a Tua glória. Pedimos, Senhor, por todos aqueles corações que têm se fechado, Senhor, frente às provas cabais da Tua palavra, Senhor, e a manifestação da Tua graça e do Teu poder em tantas vidas. Senhor, abre esses olhos, tira essa teimosia, quebra esse coração, quebranta, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, transforma essa vida, traz um novo viver, Senhor. Se há aqui essa noite alguém entre nós que tem, Senhor, dado desculpas, explicações, motivos para a sua consciência, para rejeitar o Rei, que o Teu Espírito quebrante esse coração essa noite, se houver alguém. E que a partir, Senhor, dessa palavra e desse desafio, essa pessoa se renda a Cristo, seja filho de Deus e participe do reino. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.